Esse é o nosso quinto encontro da nossa série Vencendo com Cristo, e o momento que Deus tem nos proporcionado no pequeno grupo tem sido um momento de crescimento, de aprendizado. E hoje nós vamos falar de um assunto que é problema para todo mundo, que é o fracasso. É comum você encontrar pessoas que fracassaram na vida e nunca mais conseguiram se levantar, se erguer, acreditar, sonhar de novo. Então o fracasso ele tem o poder muitas vezes de ser o coveiro, aquele que sepulta as pessoas. E Nélio Pereira disse que o fracasso ele tem que ser o nosso mestre. Nós temos que aprender com o fracasso. E ele disse que o fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Quando nós aprendemos, ele é apenas um atraso. E nós podemos fracassar de maneira bem sucedida. E o que vai determinar esse paradoxo é a forma como nós lidamos com ele. E o texto de hoje é Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, que trata da pesca maravilhosa. E exatamente aqui você vai encontrar os discípulos, depois de tentarem pescar e não obterem um resultado positivo, você vai encontrá-los lavando as redes, desistindo e indo embora. E nesse momento Jesus aparece e olha para os discípulos e manda Pedro lançar as redes. E aí, nesse momento, acontece um grande milagre. E nesse milagre de Jesus, transformando aquele momento de fracasso numa grande pescaria, num momento de sucesso, ele nos ensina 4 coisas que nós precisamos aprender para vencer o fracasso. A primeira coisa é: ouça o que Cristo fala. Havia naquele momento a voz da experiência. Eles eram pescadores, acostumados com o mar, sabiam exatamente o melhor momento para a pesca e eles não haviam pescado nada. Mas Jesus vem e diz: lança a rede. E nessa hora há uma ordem estabelecida e é Cristo que está dizendo: nesse momento eu tenho que desconsiderar as minhas experiências, por mais experiente que eu seja, por mais que eu esteja acostumado com aquela rotina, com aquela situação, eu tenho que submeter a essa fala. Talvez esse seja o nosso grande problema. Nós queremos tomar decisões com base nas experiências, ou com base nos nossos traumas, naquilo que nós já fracassamos um dia. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que experimentou um fracasso é ela congelar uma imagem desse fracasso e carregar isso para o resto da vida dela. Então, naquele momento de insucesso, Jesus vem e imperativamente diz: lança a rede. Então, se você quer sair dessa experiência sua de fracasso, comece a ouvir o que Deus está falando. A segunda coisa é: faça o que ele ordena, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não acreditamos, nós ouvimos, mas nos mantemos na nossa posição por medo, por insegurança, por várias razões. Então, ouvir não é suficiente até que você haja, né? A Bíblia diz que o homem que ouve as palavras de Jesus e pratica, esse homem é considerado alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, geralmente, nós agimos como Nécio, que construiu a sua casa sobre a areia. Ele ouve e não obedece. O primeiro pecado, que foi o pecado de Adão, foi o pecado da desobediência. Então, desobedecer é uma coisa natural, é uma coisa da nossa natureza terrena. Então, por isso que Jesus foi obediente, e obediente até a morte. Então, se você quer sair da sua experiência de fracasso, você tem que obedecer o que Cristo manda. Vamos lembrar do episódio do primeiro milagre que aconteceu em Caná da Galileia. Lá estavam os noivos e acaba o vinho, e Maria chega e diz: Jesus, acabou o vinho. E ele diz: não é chegada a minha hora. E no momento certo ele transformou a água em vinho. Mas antes de fazer isso, Maria disse aos serventes: façam tudo que ele mandar. Então, quer ter sucesso? Obedeça a Jesus. O terceiro ponto é: acredite no que Cristo promete. Nós estamos saturados, e principalmente no contexto do Brasil, com as promessas que são feitas e não são cumpridas. E aí nós desacreditamos em promessas.
temos decepções, algumas pessoas nos decepcionaram, muitas vezes nós esperamos algo de Deus que Ele não prometeu, mas aqui o desafio você precisa confiar naquilo que Cristo prometeu, e Ele prometeu uma vida abundante. Se estamos vivendo uma vida que não é abundante, estamos fora daquilo que Ele planejou para nós. Então, se você quer ter sucesso, você precisa confiar naquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que para todas as promessas de Deus, Ele tem o sim. Então, se Deus prometeu algo na sua vida, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, ela vai se cumprir. E quando ela se cumprir, será no tempo, no kairos de Deus. Então, naquele momento, naquela experiência de fracasso dos discípulos, eles acreditaram na promessa de Deus. E o quarto ponto vá para onde Cristo mandar. Então o que Jesus disse? Vá para o mar e lança a rede do outro lado. Então, às vezes nós estamos obedecendo, mas nós não estamos atentos ao lugar para onde Deus está nos enviando. Então, existem lugares onde Deus quer falar conosco. Você tem, por exemplo, a experiência de Jeremias. Jeremias, quando Deus quis falar com ele, disse, vá à casa do oleiro. Então, Deus queria, através da experiência do homem que fazia o vaso e o vaso se quebrava, Deus queria ensinar para Jeremias que ele era como um vaso nas mãos dele, mas ele disse, vai. Quando Jesus curou aquele homem cego de nascença, ele disse, vai ao tanque de Siloé e lava. Então, essa ordem divina, né, de ir, e essa determinação, essa disposição de ir para onde Deus mandar. Muitas vezes a nossa resistência é que nós queremos levar Deus aonde nós queremos e não queremos ir onde Deus quer nos levar. Então o grande desafio e o que transformou aquela pesca fracassada no maior sucesso, né? Porque a Bíblia diz que eles, depois que lançaram as redes, pegaram 150 grandes peixes, então provavelmente muitos outros pequenos. E a rede estava tão pesada que eles precisavam de ajuda para encherem o barco. Mas mesmo depois de encherem o barco, Jesus disse, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Esse deixar tudo, para Pedro, naquele momento, significava sua subsistência. Ele vivia da pesca. E aquilo provavelmente seria uma garantia para muito tempo. Então ele abriu mão das suas garantias, da sua subsistência, para seguir uma ordem de Jesus. Então, Deus quer te dar mais do que uma pescaria. Deus quer te transformar num ser abundante. Então, para que isso aconteça, você precisa ir para onde Ele mandar. Naquele momento ele disse, vai e lança a rede. E eu quero então recapitular e para você ter um bom estudo agora no seu pequeno grupo. Para vencer o fracasso, ouça o que Cristo fala. Segundo, faça o que Cristo ordena. Terceiro, acredite no que Cristo promete. E quarto, vá para onde Cristo mandar. Se fizermos estas 4 coisas, com certeza Ele vai transformar a nossa experiência de fracasso em sucesso. Deus abençoe você, até a próxima.